E aí, nação tricolor, começando mais um vídeo aqui, véspera de jogo da Sul-Americana, né? Hoje é quarta-feira, amanhã quinta, 7 horas da noite no Morumbi. Já já a gente fala sobre esse assunto, é a volta, né? Daquele jogo que a gente tem que apagar da memória, um jogo, assim, não tenho nem o que explicar de tão ruim que foi, mas águas passadas, amanhã é um novo dia, amanhã é um novo dia para fazer história dentro da nossa casa, que é o Morumbi. Certo, nação? Bom, antes de tudo, se inscreva no canal, deixa seu like e me sigam nas redes sociais que vão estar aqui embaixo, tá? Antes da gente falar, né, dessa véspera de jogo, vamos com algumas notícias do nosso tricolor que eu acabei não fazendo. Na verdade, são notícias novas que acabaram de sair aí e a gente vai trocando uma ideia, tá? Vocês lembram do Marcos Paulo? Que teve. É o atacante que joga pela ponta, que veio emprestado do Atlético de Madrid. Eu vou lembrar vocês que teve um atrito com o Rogério Ceni, que postou algo na rede social. O Rogério Ceni foi chamar a atenção dele. Eu acho que eu fui um dos caras que ficou do lado do jogador. E eu não tenho vergonha, não. Nem acho, não. Eu fiquei do lado do jogador. Porque a gente tava vindo numa fase tão, né, de reconstrução, mas a gente não achava um padrão de jogo, não achava uma contratação boa, o Rogério Ceni inventando, enfim. Rogério saiu e ele começou a meio que vir de titular. O Dorival deu mais espaço pro menino. Ele acabou até fazendo uns golzinhos aí. Mas de repente, faz uns, sei lá, contra o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, ele saiu de titular. Ele foi o pior em campo, nação. E hoje mal sequer entra. Então eu acho que o Rogério Ceni estava certo. É um jogador que não serve para o São Paulo. O Juan, da base, estava sendo mais titular que ele, por ele ter uma bagagem, né? Fluminense agora, Atlético de Madrid, enfim. Eu acho vergonhoso, né? Isso, você tem uma bagagem e não consegue ser titular, ainda mais no time do São Paulo, que vem oscilando, está oscilando por todas as fases que passou até de troca de técnico. Mas, para você ter o Marcos Paulo no São Paulo Futebol Clube, o São Paulo vai ter que desembolsar, familiar, 3 milhões de euros, equivalente na cota atual 16 milhões e 100 mil reais, tá? Não vale a pena, minha opinião, já deixei, não vale a pena, na boa, não é jogador pro São Paulo, há bastidores, né, que é baladeiro também, enfim, então, quer ir pra balada, fica à vontade, mas primeiro cumpra seu compromisso no São Paulo Futebol Clube, certo? Então, na minha opinião, vá com Deus, ele tem contrato até dezembro desse ano, e o São Paulo nem faz esforço, nem abre conversas, meu. Obrigado, saia pela porta da frente como uma pessoa digna e não precisa mais voltar, certo? Falando em vendas, em contratações, em finais de empréstimos, enfim, a janela europeia ainda não fechou, ela fecha no final de setembro, então clubes de fora podem contratar sim, né, jogadores aqui da América do Sul, certo? Há possibilidades de a gente perder alguns jogadores do elenco atual? Sim. Mas a gente estava conversando, eu lendo bastante, diz o Júlio Casares que o Beraldo não sai, nem o Pablo Maia. Pelo menos vai tentar manter os meninos revelações da base até o final do ano. Aí ano que vem pode ser que se chegue a uma conversa. Mas, família, é o dinheiro que manda. Se chegarem a uma proposta que agrade ambos, o jogador e o clube, não tem como segurar. Mas o Júlio Casares disse que eles vão ficar. Porém, nós temos Rodrigo Nestor, onde já ofereceram uma proposta para ele. A gente não sabe qual clube que é, são alguns clubes. Eu não sei se essa má fase do Nestor aí tem alguma relação dele já ter uma proposta, já estar para sair, não quer colocar o pé, se machucar e ser desvalorizado ou perder essa proposta, ou porque ele é ruim mesmo, tá? Então, assim, na minha humilde opinião, entre esses três, Beraldo, Pablo Maia e o Nestor, eu acho. Eu não gosto de trabalhar com eu acho, mas o mais provável é o Nestor, tá, família? Então, como o presidente prometeu, na minha opinião, eu acho que o Nestor sai. Então a gente tem que aguardar, tá? Porém, tá voltando alguns jogadores. O Igor Vinícius
vai ficar talvez no banco amanhã, já é um grande reforço. Lembrando que nós temos Galopo, Ferrarese, que já faltam pouco tempo para eles retornarem ao elenco, certo, nação? Virando a página, véspera de jogo. Ó, chega o Natal, chega a Páscoa do ano que vem, Dia das Crianças do ano que vem, Corpus Christi, sei lá o que, e não chega esse jogo. Nossa, Tuto, você vai jogar o Mundial Interclubes com o Real Madrid. Não, família, é o seguinte, pelo jogo, caramba, não tenho nem argumentos, não tenho nem palavras pra achar, um jogo tão ruim da semana passada, cara, que a gente fica meio tenso, porque as duas competições que nós estamos disputando, Copa do Brasil e Sul-Americana, nós saímos em desvantagem. Isso preocupa um pouco, tá? Vamos ser otimista. Não, vamos ser pessimista primeiro. Imagina, São Paulo sai na Sul-Americana, São Lourenço. Domingo, aí toma fumo do Flamengo. Imagina como vai chegar contra o Corinthians. Faz 1-0 Corinthians, pênaltis, sai nos pênaltis. Acabou o ano pro torcedor São Paulino. Não dá pra alcançar mais o Botafogo, que na minha opinião já pode entregar as taças. O time tá voando, gente. O time tá voando, não tem o que dizer. Então, eu não estou aqui pra criticar o time. O que passou foram águas passadas, tá? Mas amanhã é dia de guerra, virou guerra. Eu vou abrir um parênteses aqui. Alguém assistiu o jogo ontem do New Old Boys contra o Corinthians? Gente, que horroroso aquele jogo. Eu assisti os dois tempos, que horroroso. E o bicho pegando na Libertadores entre Inter e River Plate. Que horroroso. Os dois times, na verdade, né? Mais horroroso ainda o New Old Boys. Que, mano, em 10 minutos já tinham chegado 6 vezes claras no gol do Cássio. E aqueles caras não são profissionais, não é possível. O São Lourenço não é muita coisa mais que o New. Não é. Se são 5%, um pouquinho melhor, até concordo, um pouquinho mais postado defensivamente, ok. Mas o elenco que o São Paulo tem, um padrão de jogo que o Dorival achou, não saio mais do que a vitória amanhã. Não tem como sair sem a vitória amanhã. No mínimo, família, já dando o meu palpite aqui, 3-0. Sem sofrer, tá? 3-0 bem trabalhado para domingo e contra o Flamengo. Tentar arrancar um ponto ou, claro, tentar arrancar os 3 pontos para ficarmos tranquilo no Brasileirão e ir com a autoestima, a confiança, né, ousadia para cima do Corinthians, onde mais uma decisão vai ser no estádio do Morumbi. Eu fui procurar o ingresso pra ver só foi de curiosidade. Eu acho que sobrou um lá de, sei lá, 5 mil reais. Se eu não me engano, ou menos. Já acabou, esgotou. Então imagina o inferno que vai estar o Morumbi dia 16. Então, São Paulo Futebol Clube, estaremos da torcida como sempre. Quando há críticas, é jogo a jogo, tá? É jogo a jogo. A gente sabe o quão a diretoria está trabalhando, as dívidas que o São Paulo tem, isso nós sabemos, tá? O que a gente não aceita, infelizmente, corpo mole. Eu acho injusto isso com o torcedor são paulino. Imagina amanhã, Sul-Americana, um horário horrível, em questão de ser muito cedo, próximo ao horário de pico, tá? O torcedor se desenrolar para chegar ao Morumbi, que é um trânsito do satanás, tá? É horrível a logística para ir pro Morumbi. Claro que aliviou muito o metrô lá, sim, mas é uma muvuca, 45 mil pessoas, é uma galera, são muitas pessoas juntas indo ao Morumbi, muitas vão de carro também, CT pra lá, polícia pra cá, então o mínimo é correr e trazer essa classificação novamente. Lembrando, torcedor São Paulino, que se passarmos e vamos passar para as quartas de finais, vamos disputar o segundo jogo em casa. Mas a gente tem que tentar fazer o resultado fora de casa, sem medo. Entendeu? Se a gente sai lá, já pensou 2-0 contra o São Lourenço, amanhã, mais tranquilo. Entendeu? Mais tranquilo mesmo. Talvez não encheria tanto o Morumbi. Né? As pessoas não desenrolariam tanto, falavam o horário, pô, São Paulo tá em vantagem, eu vou assistir na minha casa. Mas amanhã o que o torcedor vai fazer
é ir apoiar, cantar até o final. Então, o mínimo a todos os jogadores do São Paulo é vontade, ter uma missão cumprida, tá? Rumo ao título. Sem isso, cara, já era um ano pra nós. Entendeu? Então eu acho que o São Paulo sim vai entrar com garra, vai pressionar, tá? Eu já tô aqui com a pré-escalação. Normalmente pode ser isso mesmo. Um time forte. Agora é só encontrar a rede. Encontrou a rede, a gente volta a ter a melhor forma. A melhor forma de jogar. Aquele São Paulo que a gente ficou ali 9, 10 jogos sem perder. É isso que o torcedor quer. Continuando assim, o Morumbi sempre vai estar lindo, lotado e o torcedor confiante no nosso São Paulo Futebol Clube. Então a gente vem aqui, família, vamos falar rapidamente sobre essa pré-escalação, que é o Rafael, precisa ganhar. Um ótimo goleiro, tá, gente? Infelizmente só falhou contra o Atlético Mineiro, mas tá tudo certo, todo mundo erra. Rafael, Rafinha, Arboleda de volta, tá? Treinou certinho, bonitinho, é o último jogo. Diego Costa, que na minha opinião foi um dos melhores em campo. Beraldo e Caio Paulista, né? O Caio Paulista precisa voltar também. Pablo Maia, Gabriel Neves voltando de uma lesão na costela. Nestor e Alisson. Eu jogo pro alto, que cair, caiu, tá, família? E o Wellington Rato, que precisa, né? Vamos lá, Wellington Rato. Eu tô na torcida por todos, tá? Tô na torcida por todos. Fiz essa questão do Alisson e Nestor, porque são dois jogadores que, por o Nestor ser de Cotia, a gente quer ver a molecada, né, brilhar, fazer uma boa carreira, enfim, mas infelizmente tá numa muito má fase. E o Alisson a gente sabe que veio sempre reserva de outros clubes e é um jogador que não me agrada, tá? Finalizando, o ataque, Luciano e Caleri. Pô, é um time excelente, não tem como falar, o São Paulo é ruim. Então amanhã desejo toda a minha sorte ao São Paulo Futebol Clube. Estarei aqui torcendo. Pós-jogo estarei aqui na resenha, nas notas, se eu vou estar feliz ou triste, aí eu já não tenho uma bola de cristal, certo, família? Mas vamos São Paulo, espero que chegamos a 50 mil torcedores, que dê tudo certo, não é um time assim que você fala, nossa... É uma pequena vantagem de 1-0, dá pra reverter, bonito. E é pra gente ter um final de semana aí, um Dia dos Pais, né? Com uma classificação. A gente assiste um jogo do Flamengo lá, quem sabe 3 pontinhos. E a gente finaliza aí a semana e o final de semana com 2 vitórias. Certo, nação? Se inscrevam no meu canal. Digam a sua opinião certinho, o que vocês acharam, quem que deve vender, Beraldo, Pablo Maia ou Nestor. Marcos Paulo, São Paulo tinha que investir, pagar pro Atlético de Madrid pra gente ter elenco. Quero saber todas as suas opiniões, meus grandes caros amigos inscritos, amigas também, tá? E o que vocês acharam aí da pré-escalação do São Paulo contra o São Lourenço amanhã às 7 horas da noite no estádio do Morumbi, certo? Tamo junto, valeu nação!